Domingo, 28 de julho. Verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5:19. Acalmando a tempestade. Ouça Marcos 4:35-41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pergunta 1. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? No início de Marcos 4, Jesus entra em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos 4:10-12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Ouça o Salmo 104, 1-9. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Pergunta 2. Como a imagem de Yahvé, nesse texto, se compara a Cristo acalmando a tempestade? A história de Marcos 4, 35-41 se encaixa em um padrão bíblico comum, de uma teofania, manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. Primeiro, a demonstração do poder divino. Segundo, o medo humano. Terceiro, a ordem não tema. Quarto, as palavras da revelação para a qual Deus ou anjo apareceu. E quinto, resposta humana à revelação. 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Corresponde a não tema. A pergunta dos discípulos, quem é este? É a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o ouvinte a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus,
próprio Senhor. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações?